Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, e hoje no Condomínios falaremos sobre obras em condomínios. Obra é sempre uma dor de cabeça, seja em qualquer lugar. Em condomínio, então, nem se fala, principalmente nas áreas comuns e dentro dos apartamentos. E hoje nossa convidada é a engenheira arquiteta Luciana Catão. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, Paula. Vamos falar sobre os desafios em condomínios de obras, seja dentro dos apartamentos ou em áreas comuns. Lu, conta pra gente, você percebeu, notou que teve um aumento de obras durante a pandemia, seja dentro dos apartamentos em áreas comuns? Você foi mais acionada? Com certeza, com o advento da Covid, as pessoas dentro de casa por muito tempo, elas começaram a sentir a necessidade de várias adaptações nas casas, né? Nos condomínios em geral. Então, tanto nas áreas comuns quanto dentro dos apartamentos, a gente recebeu um número muito maior de solicitações. Acho que o pessoal começou a enxergar mais os defeitos, né? Eu mesma passei por uma obra recente, porque eu já não estava aguentando mais olhar para o piso do meu apartamento. E Lu, vamos falar um pouco para o pessoal, para eles entenderem, assim, as obras serem realizadas com segurança. Quais os critérios, como que ele vai iniciar essas obras em apartamentos? Gente, então, fazer uma obra é sempre um desafio, né? Então, em primeiro lugar, vem a seleção de um profissional qualificado. Com certeza é necessário que você tenha confiança, que seja uma pessoa muito bem indicada e que você deve verificar alguns itens com relação a esse profissional ou esses profissionais, né? Dentre eles, eu acho que em primeiro lugar a formação, né? Em geral, o engenheiro ou o arquiteto é extremamente necessário para a fase de projetos e o engenheiro extremamente necessário para a execução das obras. E o que a gente nota muito, né, as dificuldades que a gente enfrenta em condomínios, é que as pessoas, elas acham que não tem necessidade da apresentação da RT ou da RRT, ou do plano de obra, ou cronograma de obra, ou até mesmo o local para indicar, né, onde será instalado o ar-condicionado. Mas acho que é bobagem, muitas vezes a gente enfrenta isso. Nossa, mas por que tanta burocracia? Isso a gente encontra na norma 16.280, né, que é tão falada, né? Sim. Então, gente, a regulamentação, ela sempre vem por algum motivo, né? Então, ao invés da gente tentar ultrapassar essa regulamentação e não cumpri-la, é bem mais interessante você se ater, você tá ali com um profissional que vai te acompanhar para que aquilo aconteça da forma certa. Para isso envolve um planejamento, né? Para isso envolve uma apresentação, uma verificação dos custos, né? Gastos, né? Tá com isso dentro de uma planilha, um cronograma para você saber qual o tempo que eu tenho para a realização dessa obra, né? Então é uma série de itens que a gente tenta seguir para você ter uma qualidade final, um resultado bacana. E o cronograma, principalmente na pandemia, foi essencial para a gente avisar os moradores que aqueles apartamentos teriam obras, porque muitos moradores estavam em home office, outros em estudos remotos. Então, a gente precisava de organizar os horários. Em vários momentos, a gente chegou a negociar mesmo com horários de início de obra, para talvez começar um pouco mais tarde, finalizar um pouco mais cedo, para atender todo o coletivo daquele condomínio. Com certeza. E uma outra dúvida constante que as pessoas têm de forma geral. Apresentada a documentação, o síndico precisa de autorizar o início dessa obra? Como que funciona? Né, o pessoal, vocês profissionais como arquitetos e engenheiros nos entregam, a gente avalia, mas a responsabilidade técnica é de vocês. Na verdade, quando a gente sente dúvida naquela documentação apresentada, ou mesmo a gente pode acionar um morador que seja engenheiro para nos apoiar, se está tudo ali dentro do escopo, se está tudo seguindo até o próprio planejamento, as plantas do condomínio, assim como contratar um engenheiro, que em alguns casos eu já fiz. Eu fiquei na dúvida de uma obra de um morador, do que ele estava retirando uma escada, eu não sabia, a gente ficou com muito medo e a gente optou por contratar um engenheiro. Principalmente o engenheiro calculista, que às vezes é pouco demandado em condomínio, né?
Isso tudo, né? A contratação desse profissional para verificação de tudo que está acontecendo, ela depende muito do tipo de reforma que está sendo realizada. Então, se é uma reforma onde você vai ter muita demolição, onde você vai ter, por exemplo, construção de novas paredes que vão demandar um esforço maior nas lajes, né? Quando a gente fala em condomínio, você tem que pensar que você tem ali, né, uma caixa, e essa caixa, ela precisa ser respeitada, a estrutura em si não pode ser danificada, né, sob pena de segurança. Então, essa é uma questão. E assim como outras, como por exemplo, a parte elétrica, né, normalmente edifícios que são mais antigos demandam uma revisão melhor dessa parte, que é a parte elétrica e também da parte hidráulica, quando você não tem as tubulações ali, né, são os canos todos que passam para as prumadas, para atender a cada apartamento. Então, se você já tem aquilo ali com algum tipo de dano, se está muito antigo e é necessário você fazer uma atualização, aí você tem que chamar os profissionais de acordo com a necessidade. E uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, principalmente nessa parte hidráulica, é porque os prédios antigos normalmente não têm esses projetos. E o que a gente mais acontece, que a gente mais vê, fura um cano, né, em meia obra. Vem aquele problema de última hora. Né, e sobra para o síndico mesmo, não tem jeito, porque a gente tem que assessorar ali. A gente teve um caso recente, o condomínio ficou sem água por quase 10 horas, porque furou um cano, a gente não estava sabendo exatamente onde estava para localizar o registro, não tinha planta. Foi um sufoco até a retomada da água, até o retorno da água para o condomínio. Um outro ponto também que a gente fala muito, e isso é importante a Lu colocar, principalmente como profissional, é a dificuldade que a gente tem, às vezes, dos profissionais não seguirem o descarte correto, né, dos entulhos de obra, e também dos elevadores, que é o ponto que a gente mais tem problema em condomínios quando se tem obras. Olha, eu costumo dizer, gente, que quando você está fazendo um trabalho para um condomínio, né, ou dentro de um condomínio, número 1 é respeito às normas, né, às regras. Então, tem os horários de uso dos elevadores, como que deve ser usado, né, aquela capinha que normalmente a gente coloca protetiva, para você não danificar o elevador que está ali. Então, tem toda uma questão que nada mais é do que respeito, né? Saber fazer da forma respeitosa e da forma correta. Então, da mesma forma, se você vai descer ali os entulhos, o descarte de uma obra, é interessante estar tudo ensacado, de uma forma correta, evitar que caia areia, que caiam outros tipos de resíduos, né? Senão você tem problemas com o elevador e aí todo mundo vai sofrer com isso. E nesse ponto é muito importante a gente colocar que é fundamental o papel do zelador, que o zelador é o braço direito do síndico para ajudar a acompanhar essas questões de obra, dos entulhos, né? Como é que eles estão sendo descartados, se está sendo respeitado, o elevador, porque a gente sabe que aquela poeirinha da obra, ela acaba entrando no maquinário do elevador e muitas vezes ele estragam peças, estragam peças caras. Então, nesse ponto, eu chamo a atenção para esse papel do zelador no acompanhamento das obras. Lu, agora voltando sobre a questão dos projetos, né, da apresentação de toda a documentação necessária, você já vivenciou alguma obra que foi embargada, seja do próprio condomínio ou seja dentro de algum apartamento? Já vivenciei, sim. Inclusive agora, recentemente, a gente assumiu uma obra em um condomínio, cuja obra havia sido embargada justamente por estar em desacordo com a legislação e também com o projeto de arquitetura que estava aprovado pelos condôminos. É muito importante pensar que uma obra, gente, ela nada mais é do que um planejamento que deve ser bem feito. Então, por exemplo, lá no meu escritório, existe uma metodologia que a gente usa, principalmente para condomínios. Em primeiro lugar, ter um briefing bem respondido. O que é um briefing? É um relatório, um questionário, onde é feita uma série de perguntas sobre quais são os itens que o condomínio necessita. Então, de acordo com essas respostas, que normalmente são respondidas por uma comissão de obras, e essa comissão de obras que vai fazer a interface com os moradores, senão não se chega a um acordo. A partir desse briefing, desse relatório
Preenchido e aprovado, vai ser feito um estudo preliminar. Esse estudo preliminar, novamente, vai à apreciação, né, dos condôminos. Volta normalmente para o escritório e a gente vai fazer um anteprojeto, que já é um projeto todo colorido, em 3D, que vai dar bastante visualização, as pessoas vão entender a fundo o que é que está sendo proposto para aquele condomínio. Então você não tem surpresas no final. Quando chega na hora do detalhamento técnico, que é o projeto executivo, onde você vai colocar todas as medidas, todas as cotas, fazer as elevações, enfim. A parte técnica mesmo, que diz respeito ao profissional arquiteto ou engenheiro, aí você vai ter segurança para executar um trabalho em etapas certas. Não tem aquela coisa de não, para aqui, porque não é bem isso que a gente quer, faltou aqui um item, um eletrodoméstico no espaço gourmet ou o que for. Então você tem tranquilidade de fazer a obra, né? Lá no meu escritório a gente tem esses 2 serviços que a gente oferece para o cliente. Você pode fazer só o projeto de arquitetura ou pode também, além do projeto de arquitetura, a gente entregar a obra pronta. Então existe toda uma sintonia entre arquitetura e engenharia. É uma coisa, para mim, né, enquanto síndica profissional, o maior problema que eu vejo em condomínios são as obras. Eu acho uma luta muito grande, principalmente porque a minha formação não é, né, engenharia, eu sou advogada. Então, eu acho muito complicado, né, Lu? É bastante complicado, principalmente quando essa metodologia que eu estou falando, que a gente desenvolveu, que a gente segue, ela não acontece. Porque o síndico ele não tem obrigação de saber sobre obra, sobre engenharia, sobre hidráulica, sobre o que for, né? Nem sobre estética. E as pessoas confundem muito também o que é um projeto. Um projeto ele não envolve só a parte estética, na verdade ela é decorrência. Você tem que pensar em termos de uso do condomínio, na praticidade, né? Na manutenção, na segurança. Você não pode sair e colocar um piso porque ele é bonito, mas se chover ele vira um piso escorregadio. Então nós estamos falando sobre muitos itens que estão até anteriores à estética, né? Isso é que é o mais importante. Então, na hora de selecionar o profissional que vai fazer um projeto bem feito e que vai depois acompanhar a execução desse projeto, é que o síndico tem que entrar como figura principal. Porque isso vai ser também o fator principal para o qual o síndico não vai sofrer. Ele vai ter um parceiro que vai estar à frente das obras, né? E aí, alguma coisa que acontecer, o síndico vai se reportar a esse profissional e vai ter segurança de que esse profissional vai poder resolver todos os problemas que vão acontecer. Porque a obra, ela traz problemas, Sim. Normalmente, né? Isso é uma coisa normal de obra. Porque vem todas as coisas que você não espera. Tem vários imprevistos mesmo, Exatamente. Né? Mas a questão é como resolver esses imprevistos de uma forma tranquila, de uma forma viável financeiramente, ou em termos de tempo também, de cronologia, e aí chegar num resultado final bacana. É plenamente viável, sem tanta dor. Mas às vezes as pessoas se arvoram em tentar fazer sozinhas. Sim. E aí complica. Ô Lu, conta pra gente então, você enquanto arquiteta e engenheira, o que realmente os moradores devem se atentar para executar as obras dentro dos apartamentos? Muito bem, vamos lá. Existem 2 tipos de obra. Aquelas obras eletivas, onde a pessoa resolve fazer uma reforma, né? Tem vontade de aumentar um banheiro, tem vontade de quebrar uma parede, uma cozinha, fazer tudo integrado, os espaços, né? Que agora são espaços gourmet, está se usando muito. Ampliar a área social, a gente recebe muita demanda nesse sentido. Uma varanda ser integrada à parte interna da casa. E também existe aquela reforma que você não quer fazer, mas que ela acontece, como, por exemplo, um banheiro que começa a vazar no vizinho de baixo. Então, o que acontece? É necessário você ter um profissional de preferência que faça essa interação com o vizinho. Que ligue respeitosamente, né? Que explique o que está acontecendo, que fale que ali ele vai ter todo o apoio, né? Para que pare de vazar dentro do banheiro dele.
Aí essa pessoa vai lá, tenta fazer este trabalho da forma mais limpa e mais rápida possível, respeitando as normas do edifício, sempre em contato com o morador ali de baixo. Então, assim, normalmente, lá no escritório a gente não tem problemas, porque a coisa é conversada, é colocada de uma maneira tranquila, é feita de uma maneira profissional, né? O profissional tem que estar também o tempo inteiro à disposição, não só do cliente dele, como também do morador. E aí a coisa desenrola de uma maneira tranquila. E uma dúvida que a gente vê muito é nesse caso que a Lu citou do banheiro, se é obrigado, né? O morador é obrigado a deixar passar. Nesse caso, é claro que uma boa conversa a gente resolve 80% dos problemas, mas a gente chegando ao ponto de realmente o morador não deixar entrar no apartamento para fazer a obra, o primeiro passo é a notificação. Infelizmente tem que ser, né, porque é a propriedade dele, o uso é dele, e aí a gente precisa de chegar nesse acordo, a gente não pode obrigar a entrar, a não ser num caso que estourar um cano e vazar água para todos os lados. Mas neste caso especificamente, a gente vai pela notificação ou, em último caso, via judicial mesmo, uma ação. Eu falo muito que nós temos 3 gargalos na questão da obra, que envolvem muito a segurança. São eles água, a parte elétrica e gás, né? Então, esse tipo de demanda, se você tem uma demanda e ela é urgente, é necessário abrir a porta do apartamento muitas vezes, né? Infelizmente, às vezes não acha o morador, às vezes o morador não quer deixar ter acesso ao apartamento, mas aí o síndico entra nessa hora, né? E bem lembrado. Necessário. O síndico, quando tem que entrar, chame sempre 2 testemunhas, para a gente não ter problema depois de responder alguma coisa sobre esse caso. Agora, quando a gente está fazendo, né, o primeiro item que eu citei, uma reforma eletiva, então o cliente solicitou uma obra para fazer a modificação, adequação como ele quer, como a gente está tendo muito agora na pandemia, né? As pessoas querem mais conforto em casa, querem uma casa mais bonita, ou querem um escritório mais bem adequado, com ergonomia para trabalhar, enfim, várias demandas. Aí você tem que, em primeiro lugar, de novo, ter um profissional que vai fazer um projeto de acordo. Esse profissional tem que saber que se ele for mudar um ponto, por exemplo, de uma bacia sanitária, né, que é o vaso sanitário do lugar, ele vai ter que ter acesso ao andar de baixo. Se o prédio for um prédio, vamos dizer que seja de uns 15 anos para cá. Se você vai mudar, por exemplo, vai retirar uma parede, você tem que procurar saber o que vai acontecer com a estrutura daquele edifício. Então, se não existirem os projetos de cálculo estrutural do edifício, é necessário chamar um engenheiro calculista para ele dar uma observada, né? A gente, como a parte de engenheiro civil, a engenharia civil já nos diz o que você pode ou não retirar. Né? Essa parede está tranquilo, um pilar jamais, um vigamento jamais. Se você precisa fazer furações para passar agora ar-condicionado, que também é uma coisa que acontece muito, né, nos edifícios, aí também é necessário você verificar direitinho qual que vai ser o tamanho da furação que vai acontecer na viga, por onde que deve passar, né? Depois como esconder aquelas tubulações, onde posicionar a máquina que vai do lado de fora do edifício para você respeitar a fachada. Tudo isso diz respeito ao síndico e ao profissional que estiver executando. E sobre ar-condicionado, é importante colocar que é necessário averiguar toda a parte elétrica do condomínio, né, para ver se vai suportar a instalação daqueles aparelhos. Lu, te agradeço imensamente por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento. Muito obrigada, Paula. Eu agradeço a oportunidade e se eu puder deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo, gente, apostem sempre num bom profissional, arquiteto, engenheiro, que dê confiança ao trabalho que vai ser feito dentro do seu apartamento ou dos condomínios. É isso aí, Lu. Eu espero vocês quinzenalmente aqui no Conde TV, no programa Condominas. Até lá!